Ainda no ano passado, a Miriam apresentava aqui aspectos de segurança nas redes sociais. E uma coisa me chamou muita atenção, e foi o que motivou essa palestra, porque até então eu via o Twitter como um ambiente inofensivo quando comprometido pelo tamanho das mensagens e porque a maioria do seu conteúdo é público. Mas 2 slides específicos da Miriam me fizeram mudar de ideia. E, a partir de uma conversa que tivemos aqui, eu levei isso para o nosso grupo. Eu coordeno o grupo de pesquisa em segurança da informação e software livre no IFRN, lá em Natal. E lá nós começamos a discutir, a partir da nossa percepção, do impacto de problemas de segurança no Twitter, e vimos que o problema era até maior do que o que nós tínhamos imaginado para os serviços que mostrávamos o ano passado. Então, baseado nisso, nós passamos algum tempo aí fazendo um apanhado. Um bolsista específico, o Marcelo, passou a fazer um levantamento histórico de problemas de segurança, da evolução da segurança no Twitter, e trouxemos para cá para partilhar com vocês. Quem sabe daqui não nascem novas ideias. Eu acho que esse é um dos objetivos desse encontro, que a gente possa discutir, compartilhar informações e crescer na área de segurança. Bom, o Twitter surgiu com essa mudança, né, de comportamento ou do formato que a Web 2 trouxe, onde hoje não é mais tão importante, ou não tem mais tanta visibilidade quanto a mídia tradicional que utilizava a internet. Quando se fala em conteúdos estáticos ou conteúdos produzidos por agências específicas, as páginas, os portais, eles continuam tendo sua visibilidade. Mas um grande fenômeno foi que as pessoas passaram a produzir conteúdo com a Web 2 e colocar, a partir dos seus blogs ou comentários em determinados portais. Alguns sites ganharam notoriedade, como o Reclame Aqui, por exemplo, onde o mais importante não é nem o site em si, mas o que falam de bem ou de mal de determinados produtos. O usuário passou a ter uma visibilidade muito grande na internet, com o Web 2. E dos blogs, né, evoluíram para as redes sociais, onde a busca por informações sobre as outras pessoas, a curiosidade na vida, onde é que está, o que está fazendo, seja para o bem ou seja para o mal, isso é uma realidade. Nesse contexto surgiram os vários programas ou os vários serviços chamados de aplicativos para redes sociais, e o Twitter é um deles, que começou a se tornar bastante atrativo, primeiro pelo foco na mobilidade, uma vez que os smartphones se popularizam aí, falávamos disso no ano passado ainda, aqui o boom da utilização de smartphones com internet para acesso aos mais diversos serviços. O Twitter é um dos principais deles. A agilidade com a integração com SMS, uma polêmica que persiste até hoje, mas tem cada vez mais ganhado adeptos favoráveis, embora a imprensa tradicional seja contra. A publicação de mensagens em 140 caracteres era uma limitação do SMS, que foi turbinado para o Twitter, e, embora críticas ferrenhas sobre como produzir informação de qualidade em 140 caracteres tenham surgido, a ideia de ter pequenas notícias com links, se alguém quiser saber um pouco mais sobre aquela determinada notícia, passou a ser bem atrativo, e os veículos de comunicação passaram a se adaptar para isso, e as pessoas também. Links para fotos e links para outras informações. Tanto que o Twitter passou a se integrar nos veículos de comunicação como um chama ou como um portal de entrada para as suas principais notícias. Você usa com criatividade e muitas vezes criando uma linguagem nova, suprimindo caracteres para caber naquele espaçozinho, uma pequena parte da informação principal, atrai o seu público, e isso faz com que a mídia tradicional seja vista por aquelas pessoas que têm interesse. Além disso, um outro atrativo é a disponibilização pelo Twitter ou pela equipe que conduz o projeto do Twitter, de APIs específicas para
a interface de acesso. Isso facilitou e facilita a criação de outros aplicativos e a integração de ferramentas com isso, com esse serviço. Por exemplo, facilmente hoje se encontra plugins para, a partir de uma homepage, ficar em tempo real exibindo não só as notícias que são publicadas no Twitter do próprio criador do site, como também notícias de interesse da área a partir de hashtags, a partir de pequenos trechos, usando APIs públicas do Twitter, com API Search, que não é o objetivo dessa conversa aqui, mas uma API específica em aberta para se complementar ou se ampliar o raio de ação do Twitter nos demais sites. Então, isso facilitou e facilita o trabalho dos desenvolvedores, contribui para a criação de clientes em todas as plataformas. Hoje não há distinção, depois dos dois grandes serviços, ou os dois grandes aplicativos para Twitter, a página principal e o TweetDeck, os demais têm percentualmente quase o mesmo número de utilizadores. Então, tem muita gente aí na internet com suas aplicações para as mais variadas plataformas. E os serviços complementares que ele oferta, a partir de buscas estatísticas, facilmente hoje se encontra questão de segundos, informações baseadas em pequenos trechos. É comum hoje alguns serviços, inclusive contestados, de identificação de blitz, por exemplo, que tem sido combatido, mas que rapidamente se procura por blitz e se encontra quem quer fazer esse tipo de informação. Há todo um contexto aí para se conversar sobre as preocupações com essa prática, mas outras coisas importantes também, como congestionamento, trânsito e por aí vai. Ou notícias bombásticas, alguém morreu muito mais rápido do que a mídia tradicional por Twitter, alguém já falou disso, ou de repente está próximo ao local, já tirou uma foto, já está mostrando, e esse é o atrativo. Falando em números, de fato, o projeto nasceu em 2006, teria uns 7 anos de Twitter, mas ele se popularizou em 2008, então, efetivamente, aí, em torno de 5 anos de operação, e os números assustam. Enquanto o próprio Twitter, a partir de sua página de estatísticas, apresenta aproximadamente 180 milhões de usuários ativos, né? Contas criadas, a partir dessa fonte, aí no slide, o Top Shares, chegamos em fevereiro desse ano a 500 milhões de contas criadas no Twitter. Isso é uma quantidade expressiva para 5 anos de operação. Desses, falando em números, trazendo para o contexto brasileiro, o Brasil é o segundo país que mais usa Twitter, ou pelo menos que mais tem contas no Twitter, que isso é diferente de utilização, com 33,3 milhões de contas, números de janeiro desse ano. E também, a título de informação, os cinco primeiros países, o top 5 aí dos utilizadores de Twitter, Estados Unidos, Brasil, Japão, Reino Unido e Indonésia. 140 milhões de mensagens postadas por dia, dando aí esse número impressionante de 1 bilhão de mensagens postadas por semana. Então, é, de fato, bastante atrativo e o foco começou a ser direcionado para esse serviço, além das outras mídias sociais. Então, hoje, quase todo mundo vê Twitter. Mesmo os que não estão nesse universo dos 500 milhões ou os 180 milhões dos que publicam, também um outro dado é que 10% dos usuários de Twitter, eles produzem a quase totalidade dos posts na internet, mas muita gente também, sem ter conta, não é obrigatório ter conta para visualizar os conteúdos públicos, acessa constantemente e visualiza o que tem lá, seja para identificar um assunto específico ou para procurar alguma coisa na área de alguém. Pois bem, então, o que é que um simples microblog com postagem de 140 caracteres é tão atrativo para nos preocuparmos com segurança? Agora sim a gente começa a entrar nos slides que o ano passado a Miriam apresentou e nos trouxe para esse universo. Primeiro foi esse. Aqui eu ampliei. O ano passado tem essa informação. Uma agência como a Fox, a partir de uma conta de Twitter específica para a área política, uma agência de notícias com 170 mil seguidores, de repente noticia a morte do presidente Barack Obama no dia da independência dos Estados Unidos. Isso foi uma repercussão
bem negativa e preocupante. Muita gente via e, antes de acreditar que aquilo podia ser um trote, já retuitava isso e potencializava esse problema. 170 mil pessoas passando para os seus contatos, e isso aí rapidamente atingiu bastante gente. E veja que o ego americano, nesse momento, no dia da independência, estaria mais ferido com a morte do seu presidente do que até o ataque às Torres Gêmeas. Preocupante? Sim. Outra notícia bombástica, com maior repercussão ainda, também o ano passado, publicado pela Miriam. A NBC News, com 425 mil seguidores, noticiou 2 dias antes do 11 de setembro do ano passado que havia caído mais um avião, provavelmente sequestrado no Marco Zero, nos Estados Unidos. Então, de fato, havia aí, ou deve haver uma grande preocupação com o Twitter na hora em que ele atinge essa quantidade de gente e que as notícias, na hora que são publicadas, disseminadas, antes que se conteste, podem atingir muita gente. Quantas pessoas, instituições passaram a se preocupar até que descobrir que isso era um trote. Uma informação nova, eu acho que afetou o mundo todo, tanto pela quantidade de pessoas, como pela pessoa que se trata, né? Isso foi um dos grandes motivadores desse trabalho, quando, de repente, o Twitter do Justin Bieber foi hackeado. Estávamos falando de 19 milhões, não eram 1.000, né? NBC tinha 425 mil seguidores. O Justin Bieber acabava de alcançar 19 milhões de seguidores quando mandou uma mensagem, ou alguém mandou uma mensagem relativamente ofensiva no Twitter dele. Atingiu todos esses seguidores que ficaram perplexos, comoção internacional, né? E isso teve até um efeito inverso, porque dos 19, rapidamente ele chegou aos 31 milhões de seguidores. Percebe a quantidade de pessoas influenciadas, ou pelo menos que procura saber notícias constantes dessa pessoa. E depois disso virou moda. O Twitter do Dalai Lama, do ator Will Smith, do Steve Jobs, foram só mais alguns que foram alvo de hacking, de sequestro de credenciais, publicação indevida de informações. O fato é que o Twitter virou alvo, sim, e o potencial de estrago no comprometimento das contas e publicação indevida passou a ser preocupante. Fazendo a comparação, nós temos aí o famoso defacement, ou a pichação de sites, como um vovô ou um precursor do hacking de Twitter. Só que agora nós temos um potencial muito maior. A motivação é quase sempre a mesma: visibilidade e rapidamente atingir milhares, milhões de pessoas. Qual o maior potencial criado pelo Twitter? O hacking de página, na hora em que ele é descoberto e que é tirado do ao site, nem todas as pessoas que comumente acessam aquele site conseguem ver aquela pichação. O Twitter não. No momento da postagem, todos recebem e veem aquela postagem indevida. Então, é um grande poder de alastramento ou disseminação de uma informação de forma rápida, potencializados pelos retweeters. Então, imagine aí, fatalmente, ou com certeza, você duplicar, triplicar a quantidade de pessoas atingidas com um post na conta de alguém famoso ou de uma agência de notícias famosa. Ok, então, nesse contexto, o Twitter é sim importante, e manter a segurança do Twitter é sim fundamental e importante, por isso que trouxemos algumas coisas para conversar aqui. Não vamos nos deter em outros problemas comportamentais, que também são importantes, como senhas difíceis ou manutenção de senhas difíceis, trocar senha periodicamente, cuidado com sites que acessa, com links que clica, tudo isso é importante também, mas não dá para a gente seguir esse foco aqui pelo tempo que a gente tem, e porque eu gostaria de comentar outros aspectos, até pelo foco da nossa conversa aqui, do nosso grupo de trabalho, que é segurança. Vamos falar especificamente de problemas técnicos ou estruturais do serviço do Twitter. Como é que foi a evolução, qual é a preocupação com segurança do ponto de vista de autenticação, ou seja, as metodologias utilizadas para a conexão do usuário ao serviço e das aplicações, o uso de criptografia, que foi um dos fundamentadores, ou um dos pontos que levaram a nossa conversa no ano passado, ao questionar a segurança dos tokens no Google,
O Twitter, para nossa surpresa, era pior, porque os tokens não expiravam e não utilizavam o HTTPS por padrão nas suas primeiras versões, e o armazenamento de senhas, porque, enquanto no acesso ao site principal ou no site original do Twitter, as informações ficam armazenadas no próprio servidor do Twitter, teoricamente mais bem protegido, na hora em que se passa a utilizar aplicações intermediárias de acesso ao Twitter, essas aplicações começam a armazenar as credenciais do usuário para acesso por ele, e isso passa a ser uma preocupação na hora que não é feito de forma correta. Então, 3 grandes preocupações, embora existam várias outras. Esse é o foco da nossa conversa aqui. Falando do profile ou do perfil do usuário do Twitter, ele precisa de um login e senha para se autenticar no site. Isso é fato. Na hora em que ele se autentica, ou para ele se autenticar, ele tem 2 formas diferentes ou 2 cenários. A primeira, acessando a interface oficial, twitter.com, e lá fazendo uso do seu perfil, atualizando e visualizando, e a outra, utilizando aplicações que foram desenvolvidas utilizando a API criada pelo Twitter e disponibilizada. Qual o percentual de utilização, ou qual o percentual de utilizadores de aplicativos não oficiais desenvolvidos por terceiros? 78%. Então, você tem apenas 28% dos usuários que usam somente ou exclusivamente, diretamente, a página twitter.com. Os demais fazem uso dos mais diversos aplicativos, dezenas, centenas, chegando a perto aí da primeira milhar, de aplicações feitas, baseadas na API do Twitter, para serem intermediários entre o utilizador e o serviço. Ora, nesse aspecto, nesse ponto, é importante colocar que essas aplicações elas se popularizam e deixam mais cômodo para o usuário, principalmente no cenário móvel. Tanto que a discussão maior, que vai fechar essa conversa da gente hoje, é exatamente a flexibilização da API. A API tinha 3 grandes fluxos, que era o módulo web, o módulo desktop e o módulo portátil. Ela foi uma tentativa de simplificar, transformada numa API de um único fluxo, e no modelo mais novo de autenticação, ela voltou a ter 6 fluxos diferentes. Esse é o grande questionamento hoje da diversidade de utilização, ou de acessórios para a API do Twitter. Mas o fato é que vários aplicativos têm sido desenvolvidos e disponibilizados para acesso por parte do usuário. Existe uma diferença básica na hora que se acessa a partir da interface oficial e a partir de um aplicativo intermediário. Usando a interface web oficial, o usuário coloca o login e senha, o servidor checa as credenciais, cria um token, né, no modelo de cookie do acesso tradicional a páginas com conteúdo importante, né, o que precisa de criptografia para o tráfego dessas informações, cria o token, não que o token seja encriptado, e, a partir disso, o browser armazena o cookie e envia ela a cada operação para evitar o envio constante das credenciais do usuário. Quando as credenciais são verificadas, a sessão é autenticada e, a partir disso, se alguém obtiver esse cookie, ele pode fazer-se passar pelo usuário, uma vez que isso credencia a publicação no Twitter. Era essa a preocupação nas primeiras versões, porque o Twitter não expirava o token entre uma sessão e outra, guardava, armazenava, e até que se fizesse explicitamente, se encerrasse a sessão, esse token permanecia, facilitando tentativas de sequestro do token para publicar em nome do usuário. Os primeiros anos do Twitter tinham 2 grandes problemas do ponto de vista do sequestro de sessão. A primeira, a própria interface de credenciamento, login e senha do Twitter não usava o SSL, não tinha HTTPS. Então, um sequestro ou um sniffing na rede podia capturar o login e senha que passavam ali. Isso já era extremamente crítico. Depois de consertado, ou quando se possibilitou usar o HTTPS por credenciamento, após a autenticação, os tokens continuaram a passar livres ou sem criptografia na rede, sem uso de SSL. Então, foram 2 problemas iniciais que foram sendo resolvidos quando
a partir de uma solução simples, também usada anteriormente pelos alt-tokens, colocação do HTTPS ou uso do SSL, desde o processo de autenticação ao processo de transferência de token. E assim se resolvia o problema no caso de interceptação dessas informações. A partir de março de 2011, isso tornou-se opcional. O usuário havia uma sugestão de ir até a página de configuração e habilitar se queria usar HTTPS ou não. Então, o usuário tinha que saber primeiro o que era HTTPS, a segurança que isso causava, para ir lá clicar. Se não, a opção default era não usar HTTPS. O fato é que isso começou a se tornar crítico e passou a ser alvo de críticas até o ponto em que, o ano passado, em agosto, o Twitter passou na sua interface web oficial a usar somente HTTPS. Tanto que a opção de habilitar o HTTPS sumiu de lá, já que ele usa por padrão essa opção, resolvendo o problema da interface web. Vamos lá rapidamente, então, falar do modo do uso da API. Tá? Resolvido o problema, os dois grandes problemas da interface web, o foco agora é como é que as aplicações de terceiros fazem o acesso, como é feita a autenticação para postar em nome do usuário. Havia um módulo desenvolvido ou utilizado pelo Twitter inicialmente, extremamente falho do ponto de vista de segurança, chamado autenticação básica, onde se passava no cabeçalho HTTP, sem qualquer requisito, sem qualquer mecanismo de segurança, as credenciais do usuário para a autenticação. Então, desde o processo inicial, a aplicação passava isso limpo na rede. Uma melhoria significativa nesse e em outros aspectos começou a surgir a partir de 2009, quando passou-se a utilizar o OAuth, que na realidade não foi feito para o Twitter, muito pelo contrário. A ideia do OAuth era tornar-se ele é uma solução REST, ou um intermediador de autorização de solução, para que ficar entre a aplicação e uma outra aplicação. Ou seja, o usuário credencia uma aplicação a falar, a acessar um outro serviço por ele. Aí surgem três elementos, um chamado de usuário, que é quem é o dono da credencial, o consumidor, que é o aplicativo que vai funcionar autorizado pelo usuário, e o provedor de serviços, que é o serviço de fato. Então, quando há o uso da API, o usuário credencia um consumidor, que é a aplicação, para, em nome dele, acessar com certo nível de restrição, quando for o caso, o provedor, que é o serviço de fato. O OAuth passou, então, a se popularizar e foi sugerido para ser utilizado a partir de 2009 também no Twitter, já que havia tantas críticas no método tradicional. Nesse meio tempo, o OpenID foi sugerido e passou a ser utilizado no Twitter, mas também sem muita preocupação com a segurança, o OAuth foi começando a se consolidar. Falando em números, temos aqui o último número confiável do CERT da Espanha sobre clientes de Twitter. Houve um paperzinho feito pelo CERT da Espanha, bem interessante, que pegou os principais aplicativos que usam a API para Twitter e classificou em vários aspectos. O primeiro deles, que tipo de autenticação utilizava. E veja que em novembro de 2009, quando já era sugerido o uso do OAuth, dos principais aplicativos que tinham de 1% de utilização, ou 0,65% de utilização comparado com as demais soluções, de todos eles, aí tem 14, somente o Tweetmeme e o QTwitter já passaram a utilizar o OAuth. Todos os demais ainda utilizavam a autenticação básica. Veja, por exemplo, o TweetDeck, depois da página oficial, o cliente mais utilizado ainda utilizava a autenticação básica. Falando um pouquinho do OAuth, eu falei para vocês agora há pouco, de que se tratava, né? Um padrão aberto. A tentativa inicial era criar um padrão, não simplesmente uma ferramenta de intermediação, que permite que usuários compartilhem dados entre sites e aplicações sem a necessidade de usar suas credenciais, se baseando no uso de tokens que transitam entre os sites, permitindo acesso a recursos específicos.
alguém que recebe a autoridade ou autorização de postar em nome do usuário, para que o usuário não precise ficar se autenticando o tempo todo com o site oficial e assim trafegando todas as vezes as suas credenciais. Em novembro de 2006, houve um pequeno ensaio que a ideia era substituir o OpenID para o Twitter. Depois, a partir de um evento chamado OpenID Citizen Space, outras 5 pessoas se juntaram ao projeto. Em 2007, Google entrou com força também no projeto, buscando trazer, que hoje é um dos grandes utilizadores do OAuth, trazer para o seu projeto, para os seus serviços também o uso do OAuth. O fato é que somente em novembro de 2007, a versão 1.0, um draft ainda foi publicado. A ideia, então, era padronizar isso como protocolo, buscou-se o IETF, criou-se um grupo de trabalho, até que em 2010, abril de 2010, é que a RFC 5849 foi publicada, quando o IETF reconheceu isso como um protocolo padrão, abriu inicialmente o draft para sugestões e formalizou o OAuth 1.0. Como é que ele funciona? Falando aqui do jeitão do OAuth, o cliente, então, solicita acesso à conta do Twitter, não diretamente mais ao Twitter, mas à aplicação que tem a API, que usou a API para ser desenvolvida. Essa aplicação solicita ao serviço do Twitter um token, manda um token request e redireciona o usuário para acessar diretamente o provedor, no caso do Twitter, e colocar suas credenciais, passando como parâmetro esse token. Na hora que o usuário, conectado ao serviço, autoriza a utilização daquele serviço pelo aplicativo intermediário, depois disso é feito o registro, é criado um par de chaves também, ou um par de tokens, entre a aplicação e o serviço de Twitter, autorizando, a partir desse momento, toda a postagem que o usuário fizer na sua aplicação, no seu dispositivo, ser enviada ao Twitter diretamente pela aplicação, sem usar as credenciais do usuário. Então, agora, a aplicação tem um token, representa o usuário e pode postar sempre que ele mandar. Ou, que não é o caso da maioria, quando ele quiser publicar sem a interferência do usuário. Funciona mais ou menos dessa forma, tentei deixar bem simples aí. O usuário solicita o acesso à sua aplicação, a aplicação acessa o Twitter, solicita permissão para intermediar posts do usuário, isso da aplicação para o Twitter. O Twitter solicita que a aplicação prove que o usuário lhe deu essa permissão, passando o token, solicitando as credenciais. A aplicação direciona o usuário para um link do Twitter de autorização da aplicação, solicitando suas credenciais, login e senha. O Twitter, então, habilita a aplicação a postar pelo usuário. Os tokens de acesso são enviados da aplicação para o usuário e armazenado na aplicação. Quem armazena os tokens de acesso é a aplicação que o usuário utiliza. E assim o usuário agora publica na aplicação e a aplicação publica no Twitter. Esse é o meio de campo. Ok. Vamos voltar ao problema da criptografia agora nos clientes que usam a API. Como é que estava a situação nesse momento turbulento de 2009? Os que usavam o OAuth, quem usava SSL para transportar os tokens? O mesmo problema do Google Auth Tokens. Não adianta uma super estratégia de autenticação baseada em tokens se ele é transportado sem criptografia e a interceptação pode fazer com que o atacante, o mal-intencionado, pegue esse token e publique por ele. Veja que o TweetDeck era o mais utilizado além da interface web, já utilizava em novembro de 2009, mas o Hootsuite não utilizava. O Ping FM e o TweetPic colocavam como opcional usar SSL ou não. O Bitly não usava e o MobPictory não usava. Falando, isso aqui ainda, os que utilizavam a autenticação básica, desculpe, não era o OAuth. Esses de cima, como eu mostrei no slide anterior, eles usavam, além de usar a autenticação básica, ou seja, ainda não usavam o Auth Token, também
alguns deles não usavam SSL para transportar, o que era mais grave. Dos que usavam o Alt, o TweetMeme e o QTwitter, somente o QTwitter utilizava SSL. Resumindo, em novembro de 2009, dos clientes, só quem usava o Alt e SSL era o QTwitter dos principais aplicativos utilizados para acesso ao Twitter. Todos os demais ou usavam autenticação básica ou usavam o Alt sem SSL e alguns, para piorar, usavam a autenticação básica e não usavam o SSL. E qual era a solução? Usar o Alt com HTTPS, certo? Certo. Isso passou a ser uma exigência ou uma solicitação ferrenha de quem se preocupava com suas informações, até porque começou a se tornar cada vez mais atrativo, vocês viram ali, o sequestro de contas, a publicação em nome dos outros, e o Twitter começou a entrar em xeque. Embora não resolvesse, em definitivo, todos os problemas de segurança, ninguém resolve, mas resolviam os problemas de segurança do momento. Uma vez que, usando criptografia, você diminuía a possibilidade de identificação da informação que estava passando encriptada, e usando o Alt, você evitava o trânsito das credenciais do usuário com frequência. Isso foi obrigatório no Twitter, o uso do Alt, em agosto de 2010. Então, a partir desse momento, não se utilizava nenhuma API, ou o uso da API do Twitter obrigava a utilização do OAuth. Isso fez com que das nossas linhas de estudo, de pesquisa, encerrasse, né? A ideia era mostrar a fragilidade do Twitter no uso da autenticação básica, não valia mais a pena, uma vez que todas as aplicações usavam a API e a API forçava o uso do OAuth. E em agosto de 2011, finalmente, todas as aplicações, não só que já eram um fato no acesso à página principal do Twitter, mas todas as aplicações que usam a API também foram obrigadas a trafegar seus dados usando HTTPS. Resolvido o grande problema de segurança do Twitter. Eu passo, então, agora para algumas características, ou alguns detalhes mais técnicos do funcionamento do OAuth, para ver o que ainda restou de problemas ou de preocupações quando se fala de segurança na autenticação de aplicativos do Twitter. Caramba, e você baixou em 5 minutos de uma vez, não foi não? Não foi. Ok. Como é que é feita essa conversa entre a aplicação e o servidor, entre o consumidor e o provedor? A aplicação desenvolvida com a API, ela se credencia no Twitter para ser intermediária, antes de qualquer usuário. E cria aí uma chave de consumidor, o Consumer Key, e o Consumer Secret, ou seja, é um par de chaves aí que fica armazenado na aplicação, para dizer, eu sou o TweetDeck, eu sou o TweetPeak, todas as vezes que ele precisar postar, uma vez que depois da autorização ele precisa dessa informação. Adicionalmente, em toda transação, ele manda também os tokens, ou o par de tokens de autenticação de cada usuário. Mas um primeiro problema é que essas chaves ficam armazenadas no cliente. E, por exemplo, o Consumer Key e o Consumer Secret, eles são armazenados no cliente e disponibilizados na hora da versão. Eles não são criados dinamicamente para cada cliente. É um só para todos os clientes daquela versão da aplicação. Isso gerou alguns problemas. Eu vou passar aqui só 2 slides, se der tempo eu volto para cá. Primeiro, todas as vezes em que as chaves do consumidor eram publicadas na internet, divulgadas publicamente, o Twitter rapidamente revogava essas chaves. Por quê? Alguém descobriu o segredo ou as chaves da aplicação acessar o seu o provedor de serviço. Estou preocupado aqui com o tempo, mas não vou olhar para ele mais não. Então, dessa forma, todas as vezes que se descobria ou se publicava na internet as chaves do consumidor, essa era revogada. Qual o problema que gerou aí? A facilidade de se encontrar as chaves. Porque nesse momento em que alguém divulgava, todas as pessoas que usavam aquele cliente tinham seu acesso ao Twitter a partir daquela aplicação revogados. Eles tinham que atualizar a versão do cliente para poder voltar a usar o Twitter. Isso passou a ser um problema porque até o upgrade ele não usava
E os concorrentes poderiam, não digo o que fizeram, né, mas poderiam pegar as chaves do concorrente, fazer engenharia reversa, se for o caso, pegar as chaves na aplicação do cliente, do concorrente, e publicar. O Twitter revogava, os usuários insatisfeitos porque não conseguiu acessar o Twitter partiam para a sua aplicação. Mais grave ainda se tornou quando a gente fala dos clientes com código-fonte aberto. Por quê? O Consumer Key e o Consumer Secret ficavam no próprio código-fonte. Então, bastava ir na página de projeto do cliente, que lá estavam as chaves utilizadas naquela versão. Não tinha saída ou não tinha como resolver. Esse é um grande problema dos software livre utilizados para cliente. O fato é, até tem essa sugestão aí é do Ryan Paul. Ele pegou e fez um paper bem interessante, onde pegou uma aplicação não aberta, não livre, né? Usou o Astro no Android dele, pegou a aplicação, o Twitter app, o oficial, gravou o pacote APK num cartão SD, extraiu o arquivo DEX, o classes.dex, e usando pipes, greps, strings, pipes e greps, aí ele conseguiu rapidamente chegar até as chaves de uma aplicação fechada. Ora, se isso é possível e relativamente fácil para uma aplicação fechada, quanto mais para clientes baseados em software livre. É um problema de segurança? Sim. Muito mais crítico entre os produtores, os desenvolvedores de aplicação. Mas também um problema de segurança. O outro, o uso de chaves sequestradas e descobertas para spam ou phishing. O fato é que muitos, em função do alcance do Twitter, muitos phishings ou phishers, né, passaram a utilizar o Twitter para publicar os seus spam e seus códigos maliciosos. Na hora em que se apropriava de chaves de aplicativos famosos, fazia-se passar por ele, credenciava uma conta de phishing e fazia a publicação, o Twitter, sumariamente, bloqueava o acesso a partir daquela aplicação, dependendo do número de spam e de phishing enviados. E isso passou a ser um problema, porque qualquer pessoa, a priori, poderia se credenciar a usar uma aplicação. Se a aplicação se nega nega ao usuário o direito de publicar através dela, o usuário pode sequestrar suas chaves e utilizá-las no código PHP, por exemplo, para postar no Twitter por ele, como se fosse a aplicação, e assim gerar a revogação de chaves por parte do Twitter. Alguns pequenos bugs que também podem ser considerados problemas de segurança. Um parâmetro de timestamp que é passado no processo de autenticação, ele informa o timestamp do cliente. E foi identificado que, se houver um erro ou um probleminha que o relógio esteja um pouco mais atrasado, o Twitter não aceita publicações de timestamp anteriores à última publicação. Isso gerou um problema porque não se sabia por que estava tendo problema de acesso. Isso é um problema do desenvolvedor que tem que atualizar o relógio de sua máquina. Mas até ele descobrir isso, o Twitter não mandava nenhum tipo de mensagem de debug informando que o timestamp não estava sendo considerado. Passou a ser um bug também de projeto. Um problema no retorno, no chamado auto-callback, que é a hora em que o sistema de autenticação retorna para o usuário a página que ele vai acessar para se autenticar e postar seus twitters a partir da aplicação. Isso foi tão grave ou tão crítico, a possibilidade de trocar essa informação ou de utilizar a informação de callback para desviar o usuário para uma outra página e fazê-lo se credenciar uma aplicação pirata, uma aplicação hacking, que gerou uma nova versão do OAuth 1.0. Hoje, a maioria das aplicações que não passaram para o OAuth 2 usa o OAuth 1.0 Core A. Esse Core A, ele resolveu alguns problemas de segurança. O principal deles foi o problema do callback, a facilidade de se passar, de se intermediar, fazer um ataque man in the middle aí para forçar o usuário a colocar suas credenciais e capturar essas credenciais, intermediando essa comunicação com o provedor.
E o OAuth Version, que a versão 2.0, que não é suportada pelo Twitter. Então, outras informações sobre alguns detalhes específicos dos parâmetros passados, tem aí o link da arstecnica.com, o Ryan Polk levantou várias outras questões só relacionadas ao OAuth. Ok. Ainda números do CERT, para saber quem é que utiliza ou utilizava criptografia para armazenar as credenciais. O fato é que, nesse ponto aí, a grande maioria já utiliza e era uma preocupação a menos. Dos principais aplicativos da internet, só o Tiny Twitter não armazena, usando criptografia, as credenciais na sua aplicação. O que vem por aí, o OAuth 2.0 foi alvo, ou foi publicado recentemente, em outubro desse ano, a RFC 6749, a partir do grupo de trabalho. Deveria ter sido encerrado no final de 2010, mas houve uma série de problemas em sua equipe, problemas internos mesmo de jogo de interesses. Isso gerou, como eu falava agora há pouco tempo, de que o número de fluxos, por exemplo, ou o número de fluxos dentro da API desenvolvedores, que voltou a ser somente um, no OAuth 2 agora são 6 fluxos para aplicações diferentes. Por quê? As aplicações desktop também querem se integrar ao Twitter e querem que algumas particularidades de suas aplicações sejam incorporadas na RFC. Esse problema foi tão grave que o próprio coordenador, líder do projeto, abandonou o projeto dizendo que ele estava descaracterizado. Para se ter uma ideia aí, o Twitter mantém a versão 1.0a, o Facebook tem usado um draft ainda antes da publicação definitiva do OAuth 2.0, e os demais aplicativos variam aí, uma boa parte dos mais conhecidos já partiu para o 2.0, enquanto outros permanecem na versão 1.0. O Dropbox nem 1.0a utiliza só a 1.0. Então aí está a frase polêmica, dita agora em julho de 2012, o antigo líder do projeto OAuth 2, dizendo que, comparando o OAuth 2 com a versão anterior, ele é mais complexo, menos interoperável, menos útil, mais incompleto e, mais importante, menos seguro que os anteriores. Essa é a situação do Twitter hoje. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!